Tá certo aí? Pode ir. Salve de palmas, então. Grande, lindo. Bom, valeu, galera. Vou falar um pouco hoje sobre tratamento de erros no Vue. Como que a gente pode tratar o erro na nossa aplicação e também como que a gente pode monitorar o nosso ambiente de produção e resolver os bugs que venham a acontecer, que a gente sabe que eles surgem, nossa máquina nunca dá problema, né? Bom, meu nome é Luiz Felipe, para quem não me conhece, meu Twitter está aqui, Luiz FM Souza, se alguém quiser bater um papo. Sou front-end developer na Magnetics. Para quem não conhece a Magnetics, depois pode falar comigo, eu trouxe uns stickers e tal, a gente bate um papo, apresenta a empresa. E a gente está contratando, se tiver alguém procurando emprego, conhece alguém e tal, só falar. Bom, precisamos falar sobre erros de JavaScript em produção. Só para eu entender melhor aqui, alguém tem o hábito de monitorar o ambiente de produção com Airbreak ou mandar uma notificação quando acontece o erro, sei lá, para o Slack, alguma coisa? Tipo, tem alguém que costuma fazer isso? Tipo, mais alguém? Tipo, uma pessoa. E, assim, todo mundo. Quando acontece um erro em produção, como que vocês descobrem? Tipo, é um cliente que manda, sei lá, o pessoal de QA que avisa, tipo, putz, passou um problema, tá em produção, sei lá, e chega aquele print do console e tal. Tipo, acho que é assim que acontece, né? Bom, vou tentar mostrar para vocês como a gente costuma fazer na Magnetics. É um pouco melhor do que isso, que a gente consegue descobrir os erros e consegue trabalhar para corrigir eles. Bom, só para ilustrar bem por que é importante a gente tratar os erros de produção, recentemente o Caio Godin postou no Medium dele esse post falando sobre uma experiência ruim que ele teve com o Airbnb. Basicamente, o que ele tentou fazer é alugar uma hospedagem, que é para isso que o Airbnb está aí. Ele foi lá, preencheu todo o formulário de pagamento, colocou cartão de crédito, etc. E quando ele clicou no botão continuar, nada acontecia. Tipo, apareceu um loading no lugar do botão, a tela não ia nem para frente nem para trás, ficou travado. Ele, como bom desenvolvedor, abriu o console e aí ele viu que tinha uma série de erros que tinham acontecido. Basicamente, acho que não dá para vocês lerem ali, mas aqui tem alguma coisa que não está definida, tipo talvez uma variável, uma função. Embaixo tem um type error aqui, que é tentando acessar uma propriedade de objeto que não existe. E aí quebrou a página, ele não conseguiu comprar. E aí a gente sabe que quando quebra a página em produção, principalmente a página da onde é o checkout, a empresa perde dinheiro. E, bom, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Bom, só para mostrar aqui, para ficar mais claro, né, o type error ele acontece quando a gente tenta acessar, por exemplo, data de alguma coisa que está undefined. E no Vue, isso até pode acontecer porque a gente tem os nossos dados, eles são um objeto lá dentro, né? E a gente começa a colocar array dentro desse objeto, a gente coloca objeto dentro de objeto. E geralmente esses dados são consumidos, né? Tipo, eles chegam de uma API. Então, pode acontecer, sei lá, naquele momento a API não estava pronta, deu um timeout, aconteceu alguma coisa. Bom, e aí a gente pode chegar num type error da vida. Bom, como eu falei, né, a nossa aplicação Vue ela é toda baseada em dados, né? Tipo, o coração do app do Vue são os dados, que é deles que a gente constrói a tela, que a gente faz todas as coisas, né? E só para ter um outro exemplo aqui, não façam isso em casa, lógica dentro do template, não é recomendado, até coloquei aqui. Só para um exemplo para até meio tipo na cara, assim, só para a gente ver muito claro como pode acontecer um problema, né? Basicamente se isso aqui der true, ele vai mostrar esse span na tela, simplão assim mesmo. Então, basicamente, o primeiro caso seria, sei lá, o name não está definido, isso aqui dá falso, ele nem passa aqui na segunda validação e beleza. O segundo caso, né, que é o caso feliz, os dois dados disponíveis, isso aqui vai retornar true, vai mostrar o span. Terceiro caso, o name está disponível, o date não está disponível. E aí, quando ele tenta acessar o year dentro do date, o que acontece? A aplicação quebra. E quebra como? Um type error, que foi semelhante ao que aconteceu com o Caio Godin. E quando acontece esse type error aqui, ele é mostrado no console do browser, então se tiver no momento de desenvolvimento, a gente consegue ir lá no console do browser identificar e corrigir. Mas também tem alguma maneira um pouco mais sofisticada da gente tratar esse erro, né? De não só mostrar no console do browser, para a gente depender, sei lá, de um cliente que teve a boa vontade de acessar o console dele quando aconteceu o problema, mandar um screenshot para o pessoal do contato, do suporte, etc. É um fluxo que não funciona, né? Então, bom, falando um pouco sobre esse error handler, que é uma configuração que está disponível para todo mundo usar no Vue, basicamente ele recebe 3 propriedades. A primeira é o erro, igual a gente viu, né, que tem a mensagem de erro, o stack trace.
O segundo, talvez o mais interessante deles aqui, quer dizer, o mais interessante não, né? O segundo mais interessante depois do erro é o view model, que é exatamente a instância do view no momento que aconteceu aquele problema. E o terceiro é em qual parte do life cycle da sua aplicação que aconteceu esse problema, se foi no mounted, se foi no render, se foi em algum outro ponto desse life cycle. E aí a gente pode simplesmente fazer uma coisa até um pouco mais sofisticada, que é, toda vez que acontecer um problema, a gente coloca ali e manda esse problema para o Airbreak. E aí o Airbreak vai ser o responsável por notificar a gente sempre que acontecer um problema no nosso app. E aí, quando a gente monitora a nossa aplicação através do Airbreak, a gente vai ter mais ou menos uma tela como essa, que é aquele mesmo erro, que ele vai mostrar aqui a mensagem de erro, ele vai mostrar quando o erro aconteceu, quantas vezes esse erro aconteceu, a gente consegue saber quantos usuários ele afetou e uma série de outras coisas. Dá para saber também qual arquivo que está aquele problema, exatamente o ponto do arquivo que deu o problema, browser, enfim, uma série de outras coisas. E lembra que eu falei que os dados são o coração do nosso app view, que é com eles que a gente constrói todo o fluxo do nosso app, todas as coisas? Então, lembra que o view model estava disponível lá dentro? Então eu consigo acessar os dados exatamente do momento que deu problema no meu app, dentro daquela função onde eu vou notificar o Airbreak. Então eu consigo mandar para o Airbreak também exatamente os dados que tinham quando quebrou. Então se eu sei os dados que tinham quando quebrou, ao invés de eu iniciar o meu app com um estado, sei lá, vazio, ou estado inicial desse jeito, eu só inicio o meu app com os dados que eu vi, que são os dados que quebram esse app. E aí, né, agora ficou muito fácil, a gente já sabe o erro, já sabe os dados que tinha no momento do erro, então a gente ficou muito próximo de resolver esse problema. Bom, é isso. Espero que tenha dado 7 minutos.